Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma segunda-feira para conversarmos sobre um assunto muito interessante: chorar. Chorar por quê ou para quê, né? Você já chorou? Já chorou muito? Já chorou muito na sua vida? Todos nós choramos. Nós choramos constantemente o dia inteiro. Você pode pensar, como assim? Você vai entender com o passar do nosso bate-papo de hoje que chorar é algo constante na nossa vida, assim, é algo que nós fazemos diariamente. Os adultos, eles choram para hidratar as córneas, eles choram por reflexo ou eles choram por causas emocionais. Então fique com seus ouvidos bem atentos, preste bastante atenção, compartilhe aí com as pessoas que você gosta, que você ama, para que elas também possam entender por que choramos, para que choramos. Nós choramos aproximadamente 2.500 vezes durante a nossa vida. As lágrimas, elas comunicam alguma coisa. Normalmente, elas comunicam um desconforto. Um desconforto que precisa ser aliviado, como, por exemplo, aliviar um desconforto por um ar seco, por alguma substância química que você entrou em contato, ou um desconforto emocional, algo que você está sentindo, que pode ser tanto positivo como negativo. Então, quem não chora pode ser considerado pelas pessoas que vivem em torno de si como alguém frio, insensível, alguém sem afeto. Quem chora muito pode ser chamado pelos colegas, amigos e familiares como alguém dramático, mole, sensível demais. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. O choro, ele exige uma cobrança social. Como assim? Quando nós choramos, de certa forma, nós esperamos que o outro reaja, que o outro tenha uma reação diante do nosso choro. Eu chorei e ele não fez nada. Eu chorei e ele não me disse nada. Essas são frases muito comuns que a gente ouve no consultório, né? De pessoas que dizem assim, puxa, mas eu chorei tanto e ele não fez nada, quer dizer, ele não disse nada. Então, o choro, normalmente, é quando choramos inconscientemente ou conscientemente, nós esperamos que o outro ser humano que está próximo a gente, ele reaja de alguma forma, ele tome uma iniciativa, ele, sei lá, uma cobrança social, né, que a gente chama. Então, chorar é um fenômeno humano, normal, natural. Todos choramos. Existem grandes diferenças, né, que nos impulsionam a chorar, a frequência desse choro. Existem vários fatores envolvidos no choro. Eu vou citar 6 deles, assim, bem rapidamente. Por exemplo, grupos étnicos. Então, dependendo da questão da etnia, né, da origem étnica nossa, nós choramos mais ou menos. O brasileiro, ele chora mais. Mais do que, por exemplo, alguns europeus. Eu digo chorar por razões emocionais. Claro que a lubrificação todo mundo tem de igual forma. Quem não tem, é necessário ir ao médico para comprar um colírio e ficar sempre pingando nos olhos para que essa lágrima, né, para que a produção da lágrima, porque o olho não pode ficar seco, né, ele tem que lacrimejar sempre. Então, assim, o grupo étnico depende muito. Então, a cultura, o status social também. Então, nessa parte do grupo étnico entraria a questão social. Então, somos ou não preparados de acordo com a nossa cultura para chorar ou expressar esse choro de forma emocional. Se vocês prestarem atenção, por exemplo, nos Jogos Olímpicos ou até na Copa do Mundo, quando um brasileiro chega à final, mesmo que ele ganhe medalha de prata, se ele ganhar medalha de ouro, então, ele sempre chora. Já existem outras etnias que eles ganham ou perdem e não choram, porque eles são treinados a não expressar essas emoções, esses sentimentos. O status social também interfere. É comum pessoas de classe social mais elevada expressar menos esse choro em público. Eles choram também. Mas as pessoas de classe social mais baixas, elas choram mais em público. Elas expressam esse sentimento, ela manifesta esse fenômeno humano de uma forma mais, digamos assim, despojada, mais livre. A profissão também interfere. Há profissões em que as pessoas são treinadas para não chorar. Então, por exemplo, um médico, ele é treinado para não chorar ao dar uma notícia do falecimento de alguém. Ele é treinado. Um psicólogo, muitas vezes, ele ouve uma história muito triste, um relato de vida muito triste. Por dentro, ele está muito triste, ele está chorando, mas normalmente ele não expressa isso porque ele é treinado a expressar um acolhimento,
né? É como se ele tivesse ali, não, eu estou bem para te aguentar. O paciente pode chorar, não que o psicólogo não chore, mas normalmente na profissão ele é treinado a não expressar isso de uma forma tão, digamos assim, tão clara, né, tão exposta. Então a profissão também interfere, sim, na manifestação do choro ou não. A situação hormonal também interfere, as mulheres que o digam, né? Mulheres, assim, no período da TPM, mulheres no final de ciclo menstrual, elas tendem a chorar mais do que no período fértil, por exemplo, né? Mulheres jovens choram menos, né, do que mulheres digamos assim, de meia idade. Os idosos tendem também a chorar menos do que as crianças. As crianças choram bastante, porque nós vamos entender daqui a pouco que essa é uma expressão natural delas. O gênero também interfere. Como assim o gênero? O homem e mulher choram, mas as mulheres tendem a manifestar o choro em público, porque elas são treinadas tanto a acolher os que choram, como elas também são treinadas a expressar seus sentimentos e emoções através do choro. A estrutura da personalidade, óbvio, né? Porque por exemplo, você foi criada na mesma família que os seus irmãos, tal, e uns choram mais do que outros. Por quê? Porque a estrutura da personalidade, o jeito de ser, a forma de encarar a vida é diferente de pessoa para pessoa, ok? Então, o choro no adulto, ele normalmente tem 3 causas, assim, vários fatores interagem, né? Estão em interação durante o choro no adulto, né? Que é totalmente diferente da criança. Primeiro, os fatores pessoais e biológicos. Então, questão hormonal e questão do estado físico. Então, dor, né? Normalmente os adultos, eu, por exemplo, choro muito quando estou em dor, quando sinto dor. Então, por exemplo, vou ao dentista, se eu sinto um pouco de dor, escorre lágrimas dos meus olhos. Eu acho que também porque abre muita boca, né? Pode pressionar alguns músculos aqui. Quando, por exemplo, eu fui ter bebê, né? Meu primeiro bebê, entrei em trabalho de parto, a dor era muito grande, então, assim, eu não verbalizava muito o choro, assim, não fazia barulhos, mas os meus olhos escorriam lágrimas por causa da dor. Então, a dor, questões biológicas, dor de dente, dor de cabeça, né, dor em algum lugar, cólicas, então pode levar o indivíduo a chorar. Fatores psicológicos, é lógico, né, então características individuais, da personalidade, pessoas mais melancólicas, pessoas mais, assim, reflexivas, mais introspectivas, tendem a chorar mais do que pessoas mais expansivas, mais autoritárias, mais dominadoras e até manipuladoras, e alguns transtornos de personalidade também choram menos, óbvio. Então, fatores situacionais e culturais também. Então, há culturas que, por exemplo, morre alguém, todo mundo chora bastante, chora muito, é bonito expressar isso, é permitido, é aceitável. E há questões situacionais em que não se expressa, né? Fica contido, isso fica para dentro. Os animais, uma vez surgiu essa pergunta, até num debate numa sala de aula, num curso que eu fiz, se os animais são capazes de chorar. Os animais choram, mas principalmente quando são filhotes. Há algumas controvérsias, né? Se eles choram de verdade, né? Por emoção ou não. A maioria dos estudiosos dizem que os animais não choram por emoção. Eles choram quando são filhotes e fazem até aquela carinha, né? Os cachorrinhos, alguns animais fazem. E outros animais choram, entre aspas, mas assim, por uma questão biológica mesmo. Os cavalos, os bois, eles derramam lágrimas. É verdade. Então, assim, alguns animais realmente expressam esses sentimentos. Lágrimas, choram, principalmente os filhotes, os pássaros, né? Por exemplo, eles fazem um barulhinho, né? Um barulhinho assim, um barulhinho assim como se estivesse chorando. E esse barulhinho faz com que a mãe, né? A mãe daquele filhote vá rapidamente alimentá-lo, cuidar dele, proteger. Então, assim, o choro nos filhotes, ele é uma proteção, é uma questão de vida ou morte, principalmente no reino animal. E entre os humanos, lógico que também. Então, a lágrima, ela é um fenômeno biológico e a produção da lágrima, ela envolve contrações musculares, né, aqui dos nossos músculos e o barulho, né, o barulho que a gente faz quando tá chorando, né, alguns fazem um barulhinho bem discreto, bem contido, outros fazem um barulho bem mais, assim, digamos assim, escandaloso, né, bem mais alto. Então, esses reflexos, eles são psicogênicos, isto é, tanto depende das emoções, dos sentimentos, da memória que eu tenho, como também depende da questão biológica, né, uma questão, assim, orgânica. O sistema límbico do nosso cérebro, ele é realmente um sistema que trabalha bastante durante o choro. Ele libera noradrenalina e serotonina. E isso, as contrações musculares, ao se contrair, né, ao a gente fazer carinho, né, de choro, normalmente pressiona, né, essas glândulas lacrimais e que faz com que as lágrimas acabam escorrendo dos olhos.
Normalmente quando choramos também piscamos bastante, uma forma de lubrificar os olhos e de nos acalmar, né? Normalmente quando a gente chora a gente fica pisca, às vezes o nariz escorre também, as lágrimas também podem sair muito líquido, tanto pelos olhos, vai pelo nariz e até a garganta também. Há pessoas que até soluçam, né, fazem barulhos maiores. Homens e mulheres choram, os dois. Não tem assim, homem não chora. Homem chora também. Os homens choram mais em momentos felizes. Então, por exemplo, quando ganham algo, quando competem com algo num casamento, homens podem chorar numa festa, num evento esportivo, o homem pode chorar. As mulheres, elas choram com mais frequência quando elas estão chateadas ou frustradas. A questão também, a testosterona, ela, que é comum nos homens, né, mais predominantemente nos homens, ela inibe o choro, né? Então, a tendência por isso que os homens biologicamente choram menos. E, digamos assim, Deus programou dessa forma, eu imagino, porque talvez o homem precisasse ser mais, digamos assim, forte, mais ativo, para proteger a esposa no momento em que ela está chorando, porque a mulher tem mais prolactina, e essa prolactina favorece o choro. Portanto, mulheres grávidas, mulheres que amamentam, mulheres no período pré-menstrual, elas, no final do ciclo, elas tendem a chorar muito mais do que em outra época da vida. Mulheres grávidas, todo mundo já ouviu falar, né? Não é uma história, né? Não é real. As mulheres grávidas realmente elas choram mais por questões hormonais, tem mais prolactina. Que tipo de lágrimas existem? Existem predominantemente 3 tipos de lágrimas, a gente poderia dizer assim. Primeiro, a lágrima basal, que é aquela lágrima que lubrifica os olhos que a gente não vê. A gente só percebe quando ela não existe. Então, quando os olhos não produzem essa lágrima basal, nós precisamos pingar colírio para hidratar os olhos, senão ele pode ressecar e pode dar uma série de problemas oculares na córnea também. Então, essa lágrima basal, ela é necessária e indispensável e nós não percebemos porque o nosso próprio olho produz na quantidade exata e aí ele lubrifica os olhos e o excesso a gente não vê, porque sempre é uma quantidade exata que o próprio olho absorve. Existe também a lágrima reflexiva. Como assim? Seria a lágrima que o nosso olho produz quando nossos olhos são expostos a substâncias que irritam, né? Então, por exemplo, produtos químicos. Quem nunca chorou quando viu uma fumaça, sentiu um cheiro muito forte, né? Por exemplo, foi limpar o banheiro com algum tipo de alvejante e aí aquele produto químico entrou em contato com os olhos e aí essa lágrima reflexiva é produzida. E também quem nunca chorou cortando uma cebola, né? Por exemplo, a gente chora mesmo. Por quê? Porque é uma lágrima reflexiva. Mas a lágrima emocional é a que mais causa, digamos assim, curiosidade no ser humano, né? Que ela é produzida por uma questão dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, ela é cheia de hormônios, essa lágrima. A prolactina, a serotonina, né, elas são secretadas, né, no caso, por outros órgãos, mas principalmente, assim, nessa questão da lágrima. Quando nós estamos chorando, uma grande quantidade de potássio, de magnésio, ela é eliminada. E junto com esse potássio e magnésio, algumas toxinas também são eliminadas. Então, chorar é pôr pra fora veneno. Então faz bem chorar? Faz bem chorar, é importante chorar. Vamos chorar aí, galera, vamos chorar um pouquinho, porque chorar faz bem. Então quando nós choramos, nós eliminamos algumas substâncias químicas que nos envenenam, digamos assim. Então chorar é bom para a saúde emocional e é bom também organicamente. Portanto, as lágrimas, elas têm um impacto positivo, tanto na saúde física como psicológica, e ela alivia o estresse. Então, quando nós estamos muito estressados, ficar contendo o choro, segurando o choro, isso não faz bem. É importante, se você está com vontade de chorar, chore, meu filho. Chore, vá no canto, chore, lava o rosto depois, que você vai se sentir bem melhor. Inclusive, o estresse diminui quando a gente chora. O choro, digamos assim, ele faz parte de um sistema vivo do nosso corpo. Então, é como se o choro, ele tivesse interligado com uma série de coisas da nossa vida. Então, por exemplo, experiências iniciais da nossa vida, lá da infância. Então, por exemplo, se você era uma criança que chorava muito quando você queria uma coisa, digamos assim, você queria um brinquedo, aí você chorava. Você queria comer, você chorava. Você queria uma coisa, você chorava. Então você foi... E sempre que você chorava, você ganhava. Então você foi condicionado a chorar para adquirir o que você quer. Quando você se torna um adulto, entre aspas, você também chora. Às vezes não chora
de verdade, a lágrima escorrendo, mas você chora no seu comportamento, digamos assim, você fica, né, frustrado. Quando você fica frustrado, você tende a chorar. Também existem as características individuais, então pessoas são treinadas pela família, contexto social e cultural, treina essa pessoa a chorar. E também eventos, né, então, por exemplo, você assiste um filme, né, assiste um filme e nesse filme, por exemplo, opa, caiu um negócio aqui. Por exemplo, nesse filme que você assistiu, você viu, sei lá, quem nunca chorou assistindo um filme de uma pessoa que adoece, e aí a pessoa morre, e a família, uma criança, né, uma pessoa no filme relatando um ato de violência, né, uma música, né, bem assim gostosa, né, dependendo dos instrumentos que é usado na música, a gente parece que né, vai dentro do coração, né? Quem nunca chorou ouvindo, por exemplo, uma cantora, Rafaela Pinho cantando uma música, Araújo do Rei cantando, né? Quando você ouve aquela música, você pensa na letra, então dá vontade de chorar. Por quê? A pessoa que compôs, que tocou, que cantou, aquilo mexeu com ela, né? Então, assim, esse evento que você presencia, ele mexe com a gente, principalmente se a pessoa que está fazendo ou contando aquele relato, ela chora. Então, assim como o riso é contagiante, o choro também é. Então, você está super feliz, por exemplo, aí você liga a TV, você está super feliz, dando risada, liga a TV, e aí lá na TV a pessoa conta uma história. Ela conta o que aconteceu com ela, né, um relato, sei lá, e aquilo mexe com você. E aí você tem vontade de chorar porque a pessoa também tá chorando. Ou você vai, assiste um sermão, você tá super feliz, alegre, né? Você acabou de cantar, de louvar, tá contente. Aí a pessoa conta no sermão dela uma história triste que aconteceu com ela. Aí ela fica, né, com vontade de chorar. Todo mundo que tá sentado também sente, porque aquilo está carregado de emoção, de significado. Então, normalmente a nossa memória, ela vai lá para aquela situação. Normalmente a gente se coloca no lugar daquela pessoa e isso também mexe com a gente e a gente tende a querer chorar também. O nosso cérebro, ele faz como hormônios espelhos, né? A gente tende a querer espelhar, né, aquele comportamento, aquele choro. A gente se coloca no lugar. Aí você pode pensar, mas tem gente que não sente isso, né? Essa empatia, né? Sim, há algumas doenças, né? Que a gente pode falar no outro dia, em que realmente as pessoas não choram, não se arrependem, não têm remorso, e isso é comum também. Chorar, então, é uma explosão de emoções, né? A lágrima emocional, né? No caso. Então, ela vem assim, cheia de emoção. Quando, por exemplo, nós nascemos, é comum a gente chorar. Né? Os bebês choram quando eles nascem. Choram porque o pulmão está expandindo, chora porque ele está se adaptando àquele ambiente, o clima fora do útero materno. Então, quando um bebê chora, é sinal de energia, de vida, de saúde. Um bebê que não chora, que não se expressa, não chora, né? Isso é preocupante, tanto para os profissionais da área da saúde como para os próprios pais. Porque é normal uma criança chorar. Essa é a expressão, essa é a comunicação dessa criança com o ambiente. É a forma dela expressar o seu desconforto. Nós choramos por vários motivos emocionais. Então, por exemplo, tristeza. Choramos quando estamos tristes. Choramos também quando estamos com raiva. Né? Então, motivos aí é que nos levam a chorar. Motivos negativos. Choramos quando estamos tristes, quando algo ruim aconteceu com a gente. Choramos quando estamos com raiva. Né? Que ódio. Aí chora de ódio, de raiva, né? Choramos de ansiedade diante de alguma coisa que pode acontecer, de algo de ruim que possa acontecer com a gente, no futuro, eu vou viajar, né? Alguma coisa assim, eu vou passear, não sei o quê. Aí choramos digamos assim, de ansiedade. Choramos quando somos rejeitados, né? Quando alguém nos rejeita, nos despreza, aí sentimos assim, uma sensação de rejeição muito grande. Choramos quando somos frustrados, queremos muito fazer uma coisa e não conseguimos ou não ganhamos, aí choramos porque não conseguimos. Choramos também quando nós sentimos desespero, né? Então, quando tem algo muito grande para fazer, quando, por exemplo, alguém levou um tiro na sua frente, um acidente, você se sente impotente, então, diante do desespero, as pessoas também choram no momento do acidente. Às vezes a pessoa não está sentindo nada, mas só, né, a descarga de hormônios, de química que vem no corpo da pessoa, quando ela presencia ou passa por uma situação muito intensa, ela pode chorar. Assalto, sequestro,
Choramos diante da solidão, mais uma emoção negativa, então a solidão faz com que as pessoas chorem, o sentimento de estar só. Choramos de cansaço, então assim, fazemos uma atividade muito grande, de exaustão, então a pessoa pode chorar também. E choramos quando sentimos dor, né? Claro, eu pelo menos choro quando sinto dor. E choramos também por coisas positivas. Então choramos de alegria, então estamos muito felizes com algo que aconteceu, pedido em casamento, dia do casamento, promoção no serviço, a gente chora, não de tristeza, de alegria. Choramos de felicidade, então, choramos de alívio, quando a gente quer muito uma coisa e consegue, aí a gente chora, né, porque a emoção é grande, né, aquele alívio é muito grande. Choramos de gratidão, quando ganhamos uma coisa, recebemos algo, né, sei lá, nasceu seu bebê. Nossa, é muito emocionante. Aí você acaba chorando, chora de gratidão. Choramos de amor também, né? Há pessoas que, quando, por exemplo, fazem amor, elas choram. Choram de prazer, choram de gostosura, né? Choram de amor. Então o choro também pode vir quando o nosso corpo sente algo muito, muito prazeroso. A gente pode chorar. Eu já vi uma pessoa chorar por comer uma coisa muito gostosa. Então assim, nossa, que delícia! A pessoa chorou. De tão gostoso que foi. Não é muito comum, mas há pessoas mais sensíveis e pode chorar. Então, o choro a gente poderia passar dias aqui conversando sobre o choro, mas ao mesmo tempo o choro precisa ser mais estudado. No consultório médico, por exemplo, é permitido chorar. Mas as pessoas, quando choram, que vão ao médico, por exemplo, um ginecologista, um cardiologista, e elas contam alguma coisa que elas estão sentindo, uma dor, ou relatam algo, às vezes elas choram, mas elas pedem desculpa. Elas ficam envergonhadas e pedem desculpa. Elas ficam constrangidas. É como se elas estivessem dizendo desculpa por chorar, né? Desculpa por manifestar esse choro, né, aqui para você, diante de você. Então, é comum as pessoas ficarem envergonhadas quando elas choram diante de pessoas que, de alguma forma, para elas, são representantes de autoridade. Um médico, um pastor, um chefe, né? E no consultório psicológico, né, que é a minha praia, digamos assim, as pessoas choram muito, muito mesmo. E no consultório psiquiátrico também. Agora, por que as pessoas choram, né, no consultório psicológico, psiquiátrico? Os pacientes, normalmente, eles vão para terapia e alguns dizem assim, não, hoje eu quero chorar. Alguns dizem assim, não, eu quero chorar. Outros deitam no divã, na poltrona e falam assim, não, no final da sessão, hoje a sessão foi tão boa, né, secando as lágrimas. Quer dizer, para algumas pessoas, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, tem que chorar para ser bom. Não necessariamente, tá? O choro, apesar de ser um fenômeno fisiológico muito comum, a frequência desse choro depende muito, principalmente na área clínica, das emoções, daquilo que foi evocado. Há pessoas que, quando a gente toca em dores emocionais, em assuntos bem delicados, elas não choram, elas ficam com raiva. E não choram de raiva. Né? Então, assim, é diferente. A reação das pessoas é diferente, mas a maioria das pessoas que vão para o consultório psicológico ou psiquiátrico tende a chorar, né? É comum ela chorar. Respeite o choro, né? Se você está conversando com alguém e a pessoa chora, não fica assim, não, não, deixa disso. Lembra-se que o choro pede uma resposta social. Então, é comum as pessoas, quando verem o outro chorando, dizer para ela, não chora, deixa ela chorar. Se ela quer chorar, respeite. Ela tem motivos para chorar. Ela pode estar chorando não só para lavar os olhos, mas para aliviar o estresse. Quando nós choramos, algumas substâncias químicas calmantes, relaxantes, são liberadas, né, no nosso corpo. E elas são expressões de emoções intensas. Então, quem é você para dizer que a pessoa não está sentindo uma emoção, um motivo para chorar? É muito comum pessoas que perderam entes queridos ficarem com muita vontade de chorar. Então elas choram e aí elas procuram as pessoas para falar, porque elas precisam inconscientemente chorar. E os outros falam, não, vai passar, não, calma. E aí conta piada, conta história, sabe? Fala coisas legais, quer dizer, distraem a pessoa para ela não chorar. Gente, se ela perdeu um ente querido, ela precisa chorar. Deixa ela chorar. Permita que ela chore. Ela tem o direito de expressar isso. Lembre-se que o choro comunica.
comunica o quê? Um desconforto. Pode ser um desapego, né? Eu tinha muito apego por essa pessoa, não tenho mais, então eu fico com vontade de chorar. Eu queria muito isso e eu consegui, então eu tô com vontade de chorar, né? Eu não queria essa separação, eu estou frustrada, então eu estou com vontade de chorar. Então, se a pessoa quer comunicar através do choro esse sentimento, deixe ela chorar. Ok? Os bebês choram quando nascem, né? Eu já falei. E quando o bebê chora, o choro do bebê é diferente do choro do adulto. Existem tipos diferentes de choro. Tem o choro de manha, tem o choro de dor, tem o choro de desconforto, né? Que não chega a ser uma dor. E os bebês manifestam isso. E as mães bem atentas, né? Os pais bem atentos, os cuidadores bem atentos, eles conseguem detectar o tipo de choro do bebê. Engraçado, né? A minha filha, as duas, né, choravam e, assim, meu marido, ele era ótimo para detectar o tipo de choro, né? Então, não, isso é choro de manha. Não, isso é choro de dor. Normalmente, as mães sabem qual é o choro de dor e o choro de desconforto. Por exemplo, fome é um choro de desconforto, né? Calor é um choro de desconforto. Sono é um choro de desconforto. Mas, por exemplo, o choro de manha é aquele chorinho bem... não é aquele chorinho mais, digamos assim, picadinho, leve, né, irritantezinho, né? Mas quando um bebê chora, normalmente ele causa no nosso cérebro, né, uma sensação muito de desconforto. Os adultos tendem a ter empatia quando ouvem uma criança chorar. Normalmente, essa é a intenção do bebê ao chorar. Que alguém olhe para ele, que alguém observe, que alguém vá até ele para causar, digamos assim, trazer a ele um conforto, tirar dele aquele desconforto. Então o choro do bebê comunica um desconforto. Fome, sono, sede, fralda suja, e manhinha também, ele quer colo. Por que não, né? Então, assim, o choro no bebê, ele causa um desconforto no adulto. Normalmente, os adultos não suportam o choro de bebê, eles vão imediatamente cuidar desse bebê. Então, uma mãe que não corre atrás do filho, que chora, digamos assim, chora de dor, é uma mãe que não tá legal, né? Então, toda mãe saudável, ela tende a ir rapidamente até o seu filhote quando ele tá chorando. Então, o choro, ele comunica, ele expressa no bebê vulnerabilidade, ele é um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E normalmente as pessoas vão atrás desse bebê para aliviar esse choro, né? Nós choramos por causas interpessoais e intrapessoal. Então isso é interessante. Nós, quando choramos, normalmente a gente chora por causa da gente ou por causa de alguma coisa que a gente vai causar nos outros, né? Então a gente às vezes chora porque pelo outro e não pela gente. Interessante, né? Então é um fenômeno físico, mental, emocional, o choro. E quem chora demais, né? É interessante isso aqui, né? Uma pessoa que chora muito, tá sempre chorando. Aí os outros podem pensar assim, nossa, como ele é empático, né? Eu conto alguma coisa, ele chora, né? Como ele é amoroso. Ou então, nossa, como ele é imaturo, chora por tudo. Como ele é vulnerável, como ele é sensível. Ele é fraco, ele é impotente, né? Ai, não, ele é confiável, né? Tudo que eu falo ele sente. Então, assim, uma pessoa que chora muito, ela pode causar sensações diferentes no outro que está ouvindo. Há pessoas que usam o choro como uma arma, né, para manipular os outros, que a gente pode dizer assim, que é a lágrima de crocodilo, né? Lágrima de crocodilo, que é aquela pessoa que chora, mas aparentemente não é uma razão, né, para aquele choro, né? Ele chorou como se fosse um crocodilo, que abriu muita boca para comer a presa, assim, é físico, né, a lágrima, não é emocional. Então, há pessoas que choram de menos, e elas podem causar uma sensação de incompetente, de forte, não, de competente, aliás, nossa, como essa pessoa é forte, como ela é competente, ela não chora, ela é muito segura, ela é estável, ela é muito corajosa, ela é madura, né, mas também pode causar no outro uma sensação de, nossa, como ele é insensível, como ele é cruel, como ele é mau, né? Então, chorar demais ou chorar de menos não é legal. Então, nem chorar muito e nem chorar pouco é bom. É bom chorar quando é real o motivo do choro. Então, os indivíduos que não choram, por exemplo, sei lá, que é alexitimia, se não me engano, é assim que fala, que é a incapacidade de chorar. Há pessoas que têm, por exemplo, não choram. Quando elas estão em um estado mais grave de depressão, não chora. O estado mais leve e moderado da depressão, o indivíduo chora muito. No estado mais grave, ele pode ficar catatônico, indiferente, com a sensação de não afeto, não sentimento. Não consegue sentir as coisas, por isso ela não chora.
tá? Perversos também tendem a não chorar, né? Então o choro, ele é algo, digamos assim, ele busca a homeostase do organismo, né? Então, como ele libera algumas substâncias que diminuem o estresse, né? Que é a questão do diminuir a produção do cortisol, então o indivíduo, digamos assim, ele acalma depois que chora. Inclusive, eu tive uma avó, né? E ela dizia assim, não, depois que você chorar, isso vai passar. Quer dizer, o choro é como se o choro acalmasse a gente, né? Ele é um calmante, né? De certa forma, libera calmantes, tranquilizantes, né? E diminui o cortisol. Então, o indivíduo tende a ficar mais tranquilo. Pacientes bipolares, esquizofrênicos, perversos, com alguma doença no sistema nervoso central também pode não chorar ou ter dificuldade nessa expressão do choro, ou excessivo ou ausência deles. Então, quando você estiver chorando muito, por exemplo, você chora pouco, aí você começa a chorar muito, é importante avaliar. Ou então, você nunca chora, aí você começou a chorar. Ou você chora muito e não chora mais. Então, assim, essa mudança no choro também demonstra que há algo estranho, que vale a pena você avaliar. Muitos evitam falar de situações dolorosas para não chorar, né? Então, tem pessoas que quando vai, por exemplo, no consultório, elas dão voltas em torno de alguns relatos porque elas não querem chorar. Elas não querem, não vou falar, não quero falar sobre isso, porque aquilo dói muito e ela sabe que ela não vai aguentar falar sobre aquilo e elas vão acabar chorando. Então, assim, foram feitas várias pesquisas em homens e mulheres que mostram um motivo para chorar e para não chorar. Alguns choram, né? Choram porque não conseguem evitar, outros choram para diminuir a angústia, choram porque precisam, sentem que precisa chorar, outros choram porque, por exemplo, eu choro porque eu tinha que demonstrar isso, ou porque eu precisava chorar, porque os outros esperam que eu chore, entende? Então a pessoa fica forçando. Então há motivos intrapessoais e há motivos interpessoais para o choro. As mulheres normalmente choram bem mais de 70% do que os homens, né? E essas mulheres dizem que depois do choro, 88,8% das mulheres dizem que depois de chorar elas se sentem melhores, né? E 8% acham que se sente pior, 2,8% não tiveram nenhuma melhora e nem uma pior, e só expressaram através do choro. Então, o choro, após o choro, é comum as pessoas terem dor de cabeça ou cefaleia. Essa cefaleia pode ser tensional, né, que é aquela dor de cabeça porque você fez muitas contrações musculares e aí produziu, assim, deu uma pressão na mente, na cabeça, né? Então, essa cefaleia, ela pode ser mesmo por questões orgânicas, né? E tem também uma enxaqueca, que algumas pessoas têm depois do choro. Elas sentem uma dor de cabeça muito grande, e essa dor de cabeça ela pode vir por questões que o indivíduo lembrou de muitas emoções, ele, digamos assim, ele reviveu situações muito dolorosas que levou ele ao choro, ou ele viu algo muito doloroso, ou sentiu algo muito doloroso, é emocional, e aí por isso ele pode ter enxaqueca. Então é comum após o choro, dor de cabeça, tá? Então se você chora e depois sente dor de cabeça, e também às vezes às vezes você tem um desconforto porque você desidratou mesmo, né? O choro desidrata, de certa forma, né? Você perde bastante líquido. Tem gente que chora, molha a roupa, molha a camiseta, molha uma toalha. Então, assim, perde bastante líquido ali naquele choro também. Chorar, então, faz bem. E olha só que interessante. Quero terminar dizendo que Jesus também chorou. Jesus chorou pelo menos 3 vezes, que há relatos na Bíblia sobre isso. Em João 11:35 diz que Jesus chorou quando ele viu os familiares de Lázaro. Quando ele viu ali Maria chorando, ele também chorou. Então Jesus também chorou e ele sabia a importância do choro. O choro foi provavelmente um choro silencioso nesse momento. Ele chorou por ele ver e sentir a dor de Maria e Marta ao saber que o seu irmão estava falecido e viu Jesus chegando. Então elas olharam para Jesus. Puxa, Senhor, olha, meu irmão, seu amigo está morto. Então Jesus chorou pela impotência deles, não delas, né, de Maria e Marta e do povo, não dele, porque ele realmente, ao orar, ele ressuscitou a Lázaro e aquele choro se rompeu em alegria. Jesus também chorou quando ele olhou para Jerusalém, na entrada triunfal. Isso está em Lucas 19:41-44. Ali diz que quando Jesus entrou, cavalgando no jumentinho, pela entrada principal de Jerusalém, Jesus olhou e viu todas as pessoas de Jerusalém e viu quanto elas estavam rejeitando a ele mesmo, né? Só alguns diziam, Hosana, o filho de Davi,
né? E Jesus olhou e viu o futuro, e viu aquelas pessoas rejeitando ele, não aceitando ele como Messias, como Filho de Deus. Então Jesus chorou por algo que ainda ia acontecer. E o que estava acontecendo, né? As pessoas rejeitando ele. Jesus chorou não por ele, Jesus chorou pelos outros. E esse choro de Jesus provavelmente não foi um choro silencioso, foi um choro mais alto, um choro audível, que todos perceberam. Mas Jesus não chorou de alegria por estar montado no jumento, sendo recebido como um rei em Jerusalém. Não, Jesus chorou pelo pensamento que ele teve com respeito àquela cidade. Outro momento em que Jesus chorou, que a Bíblia relata, foi no Getsemane, diante de uma agonia muito grande, quando ele clamou ao Pai, né? Ele estava ali, estava às vésperas do seu julgamento e crucifixão. Isso está em Lucas 22, 44, né? Diz que Jesus chorou, né? Jesus chorou suplicando ao Pai para que aliviasse aquela agonia que ele estava sentindo. Essa lágrima provavelmente foi derramada em silêncio, mas foi derramada diante de Deus, né? Se você chora, já chorou ou está chorando, lembre-se que o seu choro, nenhuma lágrima cai do seu rosto, nenhuma lágrima escorre, né, da sua face sem que Jesus veja. Deus está vendo todo o nosso choro, Deus vê todas as lágrimas, Deus colhe essas lágrimas e um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. Sejam quais foram os motivos que levam você a chorar, Deus vai secar as suas lágrimas. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia da sua vida e te conceda muita paz e tranquilidade. E se você chorar, que você chore de alegria, de esperança e de fé. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua bênção. Obrigado porque o Senhor é muito bom conosco. Obrigado porque a tua bondade nos acompanha todos os dias. Te peço que abençoe todo mundo que está assistindo esses momentos aqui conosco, que está conversando. Que um dia o Senhor possa secar as lágrimas minhas e de todos esses meus amigos. E que um dia a gente possa chorar de alegria ao te abraçar, ao te beijar, ao entrar na cidade de Jerusalém. Lhe peço essas bênçãos para mim e para os meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.